Olá, tudo bem? Me chamo Maurício Timburger, sou estudante de medicina da PUC Paraná e, sob a orientação do professor Dr. Ian Paulo Andrade Pachinic, tenho orgulho de apresentar o meu trabalho, Análise de desfechos perinatais em pacientes submetidas a cesárea a pedido. Para compreender melhor o contexto do trabalho, devemos entender que nos últimos anos houve um aumento significativo da conscientização e a expectativa das mulheres em relação à decisão da via de parto, devido especialmente à decisão compartilhada atrelada à evolução da segurança da anestesia e da cesárea. O resultado disso foi o crescimento na demanda por cesáreas, embora essa opção, assim como o parto vaginal, envolva riscos e benefícios que devem ser explicados claramente para a gestante no pré-natal. No entanto, a cesariana já é estudada que está associada à diminuição da fertilidade, a riscos para gestantes em gestações subsequentes e para riscos tanto para o recém-nato e a gestante. No Brasil, já há legislações que buscam regularizar a solicitação do procedimento sem indicações clínicas. Por isso, cresce a importância da discussão para a realização da cesárea eletiva sem indicação clínica específica e os impactos dessa escolha sobre a gestante e o recém-nato, que é o que será pesquisado nesse trabalho. Para isso, o estudo tinha como objetivo correlacionar alterações nos desfechos perinatais no contexto de parto realizado a partir de cesárea a pedido da gestante, sem indicações clínicas. O trabalho é um estudo observacional transversal que foi realizado no Hospital Maternidade Alto Maracanã, o HMAM, localizado na cidade de Colombo, Paraná, região metropolitana de Curitiba. Foi realizado análise de dados de prontuários de gestantes que realizaram o parto por cesárea a pedido. Foram coletadas informações dos prontuários no sistema, como o tempo de internamento, complicações maternas e ou recém-nato, necessidade de UTI neonatal, o score de Apgar, a idade das pacientes. Foram gerados tabelas e gráficos para facilitar a interpretação dos dados das 301 gestantes que foram selecionadas para o trabalho. Partimos então para a análise dos resultados. Foram analisados 964 partos. Dentre esses 964, 301 foram cesáreas a pedido, representando um total de 31,2% dos partos, praticamente um terço, que foram realizados sem indicações clínicas suficientes. Já em relação à média de idade, temos uma média de idade de 27,4 anos, sendo a menor idade 18 anos e a maior idade 43 anos, sendo que a maioria das gestantes ficou entre a faixa etária de 25 a 29 anos. Em relação ao tempo de internamento das gestantes, vemos que 264 pacientes ficaram internados um total de 48 horas, totalizando 87,7% das gestantes. Enquanto isso, o resto variou entre 24 horas e 120 horas de internamento, extrapolando um pouco a meta estabelecida. Já em relação às complicações pós-operatórias, temos um total de 75 gestantes que apresentaram complicações, totalizando 24% das gestantes. Em relação a isso, 28 empataram com infecção puerperal e infecção de ferida operatória, mas também tivemos outros tipos de complicações, como atonia ou hemorragia uterina, que é uma complicação muito grave, a cefaleia pós-arraquianestesia e outras como constipação. Falando um pouco mais sobre as complicações, mas agora dos recém-natos, temos que um total de 105 recém-natos apresentou algum tipo de alteração perinatal, representando 34,8% das gestantes. A maioria deles apresentou hipotonia, representando 35 recém-natos, ou 11,6%. Já 58 deles apresentou algum tipo de cianose. Outros apresentaram choro fraco ou irregular, ou apneia ou frequência abaixo de 100. Outro resultado muito importante da pesquisa, que esclarece muito bem a preocupação acerca da via cesárea pedida, foi a alta necessidade de UTI neonatal para os recém-natos. No final do ano de 2023, em junho, foram transferidos 9 recém-natos. Em julho foram 2, em agosto foram 8, em setembro foram 10, em outubro foram 10, em novembro foram 2 e dezembro foram 16, totalizando uma média de 7,57 na metade final do ano de 2023 de recém-natos que necessitaram de UTI neonatal. Já no início do ano de 2024, em ambos os meses de janeiro e fevereiro, 14 recém-natos necessitaram de atendimento em UTI neonatal, totalizando então uma média de 14 no início do ano de 2024. Finalizando a apresentação dos resultados, temos o último dado coletado, que foi a escala de Apgar. No primeiro minuto de vida, 293, ou 97,3% dos recém-natos apresentou uma boa vitalidade, ou seja, entre 7 a 10 no score de Apgar. E apenas 8 deles apresentou abaixo disso, sendo que 7 ficou entre 4 e 6 e 1 ficou entre 0 e 3. Enquanto no quinto minuto, 300, ou seja, 99,6%, ficou na boa vitalidade, enquanto apenas 1 ficou entre o valor de 4 e 6. Já no décimo minuto, apenas 24 recém-natos foram avaliados e registrados no prontuário. Entre eles, 23 ficou com boa vitalidade e um deles ficou abaixo disso, entre 4 e 6. Por fim, conclui-se que existe uma alta taxa de cesáreas a pedido, tanto no Brasil quanto na Gama. Praticamente um terço das vias de parto são a cesárea a pedido e representa uma via sem indicação médica. Além disso, a cesárea a pedido ela está relacionada com altas taxas de complicação, tanto materna quanto neonatal, como apresentado nos resultados. E apesar das boas pontuações no Apgar, existem indícios de subestimação dos registros e desvalorização do registro da escala de Apgar. Por fim, é necessária a implementação de diretrizes que reduzam as cesáreas eletivas sem indicação médica, como a inconstitucionalização da cesárea a pedido, que foi realizada durante a realização desse estudo. Obrigado pela atenção, aqui está o texto completo e as referências, e um bom dia a todos.